Olá, investidores! Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio de conversas com economistas de mercado. Tenho a honra de convidar meu colega Fernando Honorato, que prontamente aceitou o convite de conversar com todos nós. Fernando é economista-chefe do Bradesco, um exímio economista, profundo conhecedor de economia brasileira e uma pessoa extraordinariamente inteligente. Fiz questão dele ser o primeiro entrevistado aqui para levar até você todos os desafios que nós, economistas, temos para entender a economia global e a economia brasileira no ano de 23. Portanto, eu estou absolutamente seguro que nós vamos dar o melhor serviço para responder algumas perguntas sobre o que fazer, como pensar a economia em 23 e todos esses dilemas, sobretudo os fiscais, numa hora como essa. Fernando, super obrigado por ter aceito o convite e, claro, passo a palavra para você, já dando início à pergunta fácil, né? Claro. O que podemos esperar do Brasil em 23 em termos de crescimento e inflação? Dalton, primeiro, super generosa as suas palavras, muito obrigado. Assim, é bom estar aqui com você nessa inauguração, nesse programa inicial. Desejo muito sucesso. É uma iniciativa que, desde o início, como você falou, eu vi com ótimos olhos e é muito, muito bacana você poder ter essa proximidade com os nossos investidores. Olha só, 2023 é um baita desafio, né? E ainda que, óbvio, o nosso foco aqui seja o Brasil, não dá para desconectar esse debate do que vai acontecer no mundo. Então, Correto. O primeiro grande vetor, de certa forma, que vai atrapalhar, ou que vai diminuir o crescimento brasileiro em 2023, vem do mundo, né? Esse aperto de juros sincronizados que a gente tem visto no mundo todo, ele vai ter seu efeito máximo, provavelmente, ali em meados do próximo ano. Então, vai ser a primeira recessão, né, Dalton, desde 2011, a recessão global, né? Então, desde teve a crise da Lehman, depois a crise da Europa de 2011, tá a primeira recessão para valer, o mundo cresce abaixo de 3%. Acho que é isso que os nossos investidores têm que ter em mente, né? Assim, é um mundo que não vai crescer, não vai produzir a demanda que produziu nos últimos anos, implicações para preços de commodities que são relevantes para o Brasil, e é nesse contexto que o Brasil se insere. E aí, trazendo já para cá, em adição a esse mundo que é desafiador, nós temos a Selic a 13,75, um juro real que, dependendo da inflação, estamos falando alguma coisa entre 7% e 8% em termos reais, que vai naturalmente trazer uma desaceleração para a economia também. Então, apesar dos últimos anos o Brasil ter surpreendido positivamente, e a gente pode explorar um pouco isso, né, as nossas teses do porquê isso tem acontecido, eu acho que 2023 é um ano mais difícil mesmo. Nossa projeção está lá entre 0,5% e 1% de crescimento do PIB, né? Não é um grande problema, porque afinal de contas, alguns empregos devem ser gerados, a inflação precisa desacelerar, mas é um ano mais complicado. Do ponto de vista de crescimento, é indiscutível. A inadimplência tem subido também, né? A gente tem notado isso claramente. Então, são todos fatores que, de certa forma, tiram um pouco desse dinamismo dos últimos 2 anos. E, obviamente, a gente vai falar bastante daqui a pouco também, esse crescimento pode ser acelerado ou desacelerado em função dos temas fiscais, em função de como o país vai conduzir essa agenda fiscal, reforma tributária, isso vai ser super importante, né? Então, um pouco essa cabeça, Dalton. Fernando, antes de passar para esses assuntos fiscais, que tem uma lista de perguntas aqui, as difíceis eu vou passar todas para você. Eu devolvo, pode ficar tranquilo. E você citou aí, em passant, que o Brasil surpreendeu durante muitos anos, 2 ou 3 anos, para cima, né? E nós, economistas, a gente está correndo, quebrando a cabeça para entender o porquê. Porque o grau de surpresa foi muito grande. Quer dizer, o economista erra na projeção, faz o melhor possível, sempre com a melhor informação, roda todos os modelos, você tem uma equipe extremamente gabaritada e mesmo assim a gente erra, mas não tanto, né? Meio ponto para cá, para lá é do jogo, né? Agora tá no jogo, enfim. Foi muito pior que isso. Agora, deu uma zebra, né? A gente cresceu muito mais por muito mais anos. E posse do que você já estudou sobre isso, quais são as suas hipóteses melhores para explicar esse erro aí, ou um bom erro, uma boa medida? Sim. Tomara que, se formos errar no futuro, tomara que erremos seja nessa direção para mais, né? Para que o PIB esteja sempre melhor que pensemos, né? Que hipótese você tem para explicar isso agora? Eu quero dividir essa bola com você, tá, Dalton? Porque acho que ainda nós vamos descobrir muitos desses temas nos próximos anos ainda. Mas as minhas melhores hipóteses hoje são as seguintes. Primeiro, nós tivemos reformas relevantes no país, né? Só para mencionar algumas, o teto de gastos, a reforma da Previdência, a autonomia do Banco Central, lei do saneamento, trabalhista, tem mais algumas aí que me fugiram agora. E essas reformas, elas levam um tempo para maturar. A impressão que
que eu tenho é que elas começaram a maturar. Você pega o caso da reforma trabalhista, por exemplo, era a capa de um dos maiores jornais do Brasil 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, a quantidade de litígios, né, trabalhistas, como isso diminuiu. Isso significa mais flexibilidade para a economia, sem, nesse caso, perda de direitos dos trabalhadores, com, portanto, mais produtividade. Então, esse é o primeiro tema. O segundo, Dalton, é que eu acho que nós subestimamos, é um tema que é muito caro a você, que eu sei, mas pelo menos boa parte dos economistas subestimou o efeito do ciclo de crédito. As empresas estavam muito endividadas ali em 2015 e 2016, né? As famílias também, mas as empresas, era particularmente verdade no caso das empresas, e acho que isso mascarou um pouco o efeito das reformas. Nós olhávamos para as reformas, falávamos, elas vão entregar crescimento, e o crescimento não veio. E aí nós nos frustramos, né? Mas a minha impressão é que nós demos pouca ênfase ou pouco peso para o tamanho da dívida das empresas ali 2015 e 2016. Essa desalavancagem se completou em 21, 22 e agora nós temos esses resultados. E teve também, Dalton, aqui do meu lado, e para te ouvir um pouquinho também, os estímulos. O Brasil foi um dos países que mais estimulou, né, durante a pandemia. Claro que aos olhos de hoje é fácil criticar ou fazer um julgamento, né? Mas o Brasil gastou como um país desenvolvido. Teve como consequência, como tinha ociosidade na economia, a economia cresceu, né? Arrecadou mais, a dívida acabou não crescendo tanto, mas tem um legado de juros elevados, de uma inflação ainda persistente, que vai ter que ser tratado. Então os estímulos funcionaram sob a ociosidade. O grande receio, o grande tema que eu sempre trato é, sem ociosidade, essa ociosidade diminuiu muito. Você olha as contas externas, olha a utilização de capacidade da indústria, olha mesmo o desemprego. Essa ociosidade caiu muito. Se a gente continuar estimulando muito, isso pode produzir mais inflação ao invés de mais crescimento daqui para frente. Como é que você vê? Você compartilha dessas? Eu gosto muito dessas três hipóteses. Eu acho que elas são muito próximas da realidade, né? Menor endividamento, tamanho dos estímulos, algumas reformas lá do governo Temer. Eu tentaria adicionar mais 1 ou 2 pontos, né? Por exemplo, o nível de investimento aumentou muito, né? E aí a pergunta que se faz: por quê, né? Às vezes você passa numa avenida, todo mundo tem um trajeto para ir para trabalho, para escola, né? E passando na mesma avenida, todo dia eu vi uma coisa nova. Um supermercado novo, um posto de gasolina novo, uma academia ginástica. E no mesmo lugar que eu passo há 25 anos. De repente, nos últimos 3 ou 4, começa a brotar um monte de coisa. Aí você olha como economista, vai nos dados, né? Então teve um investimento muito grande em agro, né? Trator, colheitadeira e construção civil. Quer dizer, o professor Roca foi muito vocal em demonstrar que houve um aumento muito forte no nível de investimento, coisa que a gente não tinha há mais de uma década. Sim. 2, tem uma concentração grande em agro e construção civil. Aí a gente pode imaginar que tem coisas boas e não tão boas, porque boas, claramente, agro e tal. Construção, a pergunta é, será que teve a ver com um juro muito baixo? Exatamente. Selic a 2, vou comprar com um imóvel, vou comprar fazer um negócio qualquer, porque é melhor que ganhar 2% de retorno nominal. Então, a gente pensa isso em termos de sustentabilidade, né? A outra dúvida, e essa é realmente uma dúvida que eu acho que ninguém tem um recurso histórico para ver como isso funciona ao longo do tempo, o PIB nominal, quer dizer, não é necessariamente inflação, mas quando você vê PIB nominal crescendo próximo de 20%, 18%, 20%, quer dizer, uma parte pequenininha daquilo é crescimento. Então, será que os deflatores estavam corretos? Será que mensuração no meio de uma pandemia, as coisas estavam sendo corretamente mensuradas? A gente fica com uma grande dúvida. Certamente o Brasil não crescerá 20%, não crescerá 15%, não crescerá 10% em termos nominais. Mas ainda está crescendo um número nominal muito grande. Talvez 7 ou 8, vindo de 10, 12. Então, na medida que ele vai desacelerando, tanto em termos reais como em termos nominais, fica a dúvida do que restará daquele crescimento. Então, isso só para botar em perspectiva que nós dois concordamos muito que tem vários fatores positivos e identificáveis e alguns que a gente precisa aprender. Tá, mas só pegar um gancho, Dalton, mas você falou do investimento, eu não sei se todo mundo tem clareza dos dados que você acabou de trazer. O investimento saiu de 14% do PIB dessa ordem de grandeza para perto de 19,5%, um pouquinho até da revisão do IBGE. Foi muita coisa, você tem toda a razão. E o que eu queria adicionar, Dalton, é que ele foi majoritariamente conduzido pelo setor privado. A grande diferença em outros episódios da economia brasileira em que o investimento cresceu, chegou a bater 21,5% ali do PIB, você tinha um componente de setor público muito grande. Em alguns casos, alguns investimentos sequer viraram estoque de capital, né? Eles foram, não se materializaram até o final. Então, sem dúvida, teve uma dinâmica diferente que
Eu ousaria dizer que nós não tivemos nos últimos 40 anos no Brasil de um investimento privado mais acelerado. E, claro, a Selic a 2% também ajudou a estimular tudo isso. Não, perfeito mesmo. Fernando, claro, é impossível a gente deixar de falar de fiscal, né? Tem uma PEC chamada de fura-teto, tem o complemento de gastos, né, para o ano que vem, um menu de opções, né? Tirar 80 bilhões fora do teto, até 200 bilhões, 198 bilhões, uma licença que poderia durar 4 anos, 2 anos, 1 ano. Como que você vê isso, né? A centralidade dessa discussão fiscal para o bem-estar aí econômico do país nos próximos anos? Quanto depende para os próximos anos de uma boa solução para este imbróglio que está no Congresso hoje? Eu acho que depende muito, começando a ser bem objetivo na resposta aqui, acho que depende muito. Eu costumo brincar, né, com os meus amigos economistas, acho que já tive a chance de falar com você também disso, nós não somos eleitos, nós somos, né, enfim, consultores de um modo geral, teve um governo eleito que tem uma agenda que pode ser diferente daquela agenda fiscal que muitos economistas defendem, por isso que eu acho que é bom a gente trabalhar com os números, e aí, claramente, o mundo político vai tomar suas decisões. Então, do ponto de vista prático, Dalton, para manter o Auxílio Brasil em R$600, o país precisa de cerca de 50, 52 bilhões de reais a mais, né? Essa é a fatura que teria que ser complementada, fosse com, né, tivesse o presidente Bolsonaro ganho a eleição, levado a eleição, o caso do presidente Lula que ganhou a eleição, era uma promessa de campanha de ambos, né? Então, é disso que a gente está falando, 52, 53 bilhões de reais. Qualquer valor acima disso precisa ter um financiamento, ou precisa ter alguma forma de você compensar essa despesa, né? Para quê? Para que a dívida não cresça de forma, digamos, incompatível com o PIB, para que a gente não tenha uma dívida muito maior do que outros emergentes, né? Ela já é maior, que ela não cresce ainda mais. E aqui que eu acho que entra a questão principal. Primeiro, são dois temas para mim. Primeiro é a avaliação da efetividade de muitos programas. Com 1,5% do PIB de Auxílio Brasil, Bolsa Família, é um programa robusto que ajuda a combater a miséria, super importante para o país e que pode ainda melhorar do ponto de vista dos seus critérios, da sua execução, né? Os demais programas, aí eu acho que tem um tema de diagnóstico, aqui vem o segundo ponto para mim. A minha impressão é que a ociosidade da economia é muito baixa. Então, esse gasto adicional, se ele entrar na economia, é mais fácil ele produzir mais inflação do que crescimento, né? Se tivesse muito ociosa ainda, você conseguiria mais crescimento, mais arrecadação. A minha impressão é que é isso que está na cabeça dos economistas, né, médios e do mercado. Ou seja, qualquer gasto muito além dos programas sociais, ou ele vem acompanhado de aumento de receitas, pode ser na reforma tributária, pode ser com aumento de impostos fora da reforma tributária, ou ele tem uma chance de produzir inflação. E se ele produzir inflação, no mundo de um Banco Central autônomo, que é muito importante, uma baita conquista, foi a primeira eleição que nós vivemos, né? Sem ter o Banco Central no foco, o Banco Central talvez não tenha muitas alternativas. Aquele corte de juros que se previa para o segundo semestre do ano que vem, um pouquinho antes, um pouquinho depois, ele está saindo, né, das contas do mercado de juros, no meu entendimento, com certa razão, dada a dúvida. Não quer dizer que o Banco Central não vá cortar os juros, mas dada a dúvida de qual vai ser o tamanho do estímulo, isso é importante. Bom, e aí para fechar, é uma conversa muito economista essa, mas assim, a política fiscal ela é super importante, políticas públicas são muito importantes, quando bem desenhadas, mas ela também define a taxa de juros de equilíbrio, também define o câmbio de equilíbrio, né, ou pelo menos onde vai parar a taxa de câmbio. Então, o que vier a sair dessa PEC, da execução da PEC, porque uma coisa também é o desenho final, você pode gastar 200 bilhões, mas eu vou na prática gastar 70, 80, né? Então, o que sair da PEC mais a execução vai, em última análise, na minha visão, determinar onde vai estacionar essa inflação, onde vai estacionar a taxa de câmbio e, portanto, a taxa de juros. Eu acho que esse é o tema de 23. Eu não quero extrapolar muito. Claro que política fiscal de médio prazo, qual vai ser a nova regra em substituição ao teto, né? Essa eu acho que ela pode determinar muito o médio prazo de crescimento, de contas públicas, mas essa eu quero crer que vai ter um pragmatismo ali de valer uma regra coerente, né? Vamos esperar um pouquinho para ver. Mas as próximas semanas são decisivas, Dalton. Acho que a gente vai discutir muito sobre isso ainda, né, em termos de crescimento. Se a gente estivesse numa live, eu já estaria vindo centenas de perguntas no display aqui. Pô, vocês conversando aí, economia, economês, bacana, mas como que fica nossos investimentos? E a vida real, né? Assim, né? Por exemplo, você está me dizendo, eu plenamente concordo, mudaria de ideia, né, em deferência à tua opinião, mas concordamos, então não vamos ter disputa aqui. Baixo crescimento, um juro ainda alto, muito provavelmente não será necessário elevar mais os juros, ele é elevado em termos nominais e elevado em termos reais, sobretudo em termos reais, 7, 8% é uma enormidade de juros real. Então, eu creio que é impossível que inflação não venha para baixo ao longo do tempo com esse tamanho de juros real. E claro, vem para baixo a economia. Então, é lícito eu afirmar o seguinte, Fernando, olha, é um ambiente não hostil, mas
tem ventos desfavoráveis para aquele investimento de mais risco em ações, por exemplo. Sempre tem ações que pegam e captam aí uma taxa de juros mais alta, mas é um momento muito, muito favorável para a renda fixa, né? Seja um investidor que está investindo lá em títulos protegidos pela inflação, e mesmo um investimento pré-fixado, que você trava aí um ano e meio, taxas de juros extraordinariamente apetitosas, né? Sim. Tem algum erro aqui nesse raciocínio? Se você tivesse que apostar numa surpresa desse raciocínio, de onde viria, né? Eu vou dar o meu palpite. Claro. Eu acho que esse cenário é um cenário central, muito bem delineado, juros nesses níveis até meados do ano que vem. Como você disse, pode cair um pouquinho antes, um pouco depois. Não dá para ter acurácia, precisão, mês, quando cai, não gosto de falar isso. Mas é um cenário que dá um conforto por vários meses, talvez 2 a 3 trimestres, de um juro elevado, o investidor acrua e aproveita essa oportunidade. Claro. Mas se o Brasil encaminhar a questão fiscal minimamente, ter uma regra, um modelo, ou uma promessa, operacionalizar essa promessa fiscal, com o novo ministro, deixar claro, transparente, se comunicar bem, é possível que o Brasil, estando um pouco menos desajustado que o resto do mundo, até porque a gente passou uma recessão faz 4, 5 anos, tá? Agora, foi ontem. E muito profunda. Tremenda redução de endividamento das companhias, né? É possível que a gente tenha uma possibilidade de sinalizar já em 23, fins de 23, uma melhor para ativo de risco. Quer dizer, tem alguma coisa que não está bem encaixada nesse diagnóstico na sua cabeça? A gente pensa muito parecido, né, Dalton? Isso talvez seja um problema para quem está nos assistindo. E eu vou discordar de um ponto só antes, acho que até vale pro debate. E acho que vale muito explorar esse cenário mais positivo que você está trazendo. Mas o único incômodo que eu tenho hoje em relação à taxa de juros, você tem toda a razão, um juro real absolutamente elevado, né? Mas eu acho que nós estamos nos estágios iniciais de aprender, digamos assim, como um Banco Central autônomo por lei funciona. Autônomo na prática foi como vigorou desde o regime de metas, né? Mas autônomo por lei, em alguns minutos eu tento me colocar no lugar deles e pergunto o seguinte: você tem uma meta de 3% em 2024 de inflação. E se a inflação ficar perto de 5%, de 6%, que não é nada absurdo para o padrão brasileiro, né? Mesmo para o padrão global, não estamos falando aqui de uma inflação descontrolada. Ela foi, em média, 6% nos últimos 25 anos. Perfeito, essa é a inflação brasileira, essa é a história da inflação brasileira. Só que agora tem um Banco Central que tem que cumprir o mandato perante o Congresso, né? Ele é o juiz dessa história, o Congresso brasileiro, e se a meta é 3, com uma inflação de 6, talvez 5, 6, eu me pergunto assim, essa alta de juros, será que ela é totalmente descartada, né? Eu também não acho provável, né? Eu não coloco dinheiro nisso. Mas tudo isso para reforçar esse seu ponto da renda fixa. Eu acho que é difícil nesse mundo dos próximos 6, 8 meses a gente enxergar uma alternativa muito melhor, e eu adicionaria o componente global. O custo de capital no mundo mudou, né? As taxas de juros vão ser mais altas por muito mais tempo. Isso é, sim, um detrator de apetite a risco dos ativos de emergência, ativos de risco em geral. Então, eu concordo 100% com você. E acho que vale essa navegação, né? Como você provocou. O que é um cenário positivo? E aqui talvez seja o meu lado mais otimista com o Brasil, né? Eu até tive a chance de escrever um artigo sobre isso, Dalton, falando que eu chamei de uma travessia segura, né? De verdade, o Brasil não precisa fazer muitas coisas para se distanciar. 2 dados bem rapidamente. O Brasil foi o país que mais surpreendeu o crescimento em 2022 do mundo, né? Já falamos um pouquinho sobre isso. E para 2023, é um dos países que vai tem tido o menor delta de piora, né? A Alemanha tá falando de 3 pontos a menos do que se projetava, Estados Unidos 1,5 ponto, 2. Então, eu costumo brincar, don't rock the boat, sabe? Só não balançar chacoalhar demais o barco, né? O que eu quero dizer? Você colocou os elementos. O teto de gasto ele foi super importante. Eu costumo dizer eu reputo o teto de gasto a reforma das mais importantes desde o Plano Real. Tem nuances aqui, a gente pode concordar, discordar. Eu acho que ele foi muito disciplinador do orçamento brasileiro. Mas ele não é a única ferramenta. Tem várias outras, eu reconheço. Então, o que eu chamo de uma travessia segura? Quais são as regras de gastos e de impostos que vão vigorar nos próximos 4, 8 anos? Ter clareza sobre isso já diminui enormemente esse prêmio de risco. Diminuindo esse prêmio de risco, o Brasil tendo tido essa surpresa de crescimento, o câmbio pode perfeitamente se estabilizar nesse patamar, ou até apreciar um pouco mais, ajudar a inflação, facilita muito a vida do Banco Central. Se, em paralelo a isso, faz uma reforma do IVA, né, ou do Imposto sobre Consumo, né,
nós falávamos um pouquinho antes de entrar. Sim. Você podia pegar cada imposto e fazer um conjunto de reformas nele, né? Você faz uma reforma do IVA, faz alguma reforma no imposto de renda, você pode dar um boost de produtividade muito interessante para o Brasil. E para fechar esse meu cenário otimista, essa nova geopolítica das cadeias de suprimento global, né, que a gente tem falado, ela pode beneficiar o Brasil. O Brasil é um parceiro confiável, um parceiro que tem um ambiente de negócios conhecido do mundo ocidental, e nós conseguimos produzir grãos, energia em bases ambientalmente sustentáveis. Então tem tudo para a gente se plugar nessa nova geopolítica das cadeias de forma positiva, como protagonista. Então, meu ponto está ao alcance das mãos, né? Agora, a gente vai descobrir isso andando. Precisa ver como vai evoluir, né? Vamos ver se a gente não chacoalha o barco. Se a gente não chacoalha o barco demais, exatamente. Né? Uma pergunta que tio, vizinho, amigo, todo mundo nos faz, claro, é para onde vai o dólar, né? Como que o real, claramente, qualquer pessoa que viaja lá fora sente no bolso que o real é uma moeda que está desvalorizada, né? Sim. Nos custa muito comer um hambúrguer, custa muito pagar uma garrafa de água, né? Estamos falando da cerveja no Catar. Tudo bem que é a Copa do Mundo, tá bom, é verdade, mas uma parte é a moeda. Né? Uma boa parte é a moeda, né? Então, como que você vê com a taxa de juros desse tamanho a evolução do dólar, né? A evolução da nossa moeda no próximo ano, nos próximos 2 anos? Eu quero te ouvir nesse tema também, porque esse é dos que menos tem consenso entre os economistas, né, Dalton? A gente precisa de alguma métrica, né? É sempre difícil, o câmbio que mais nos trai o tempo todo. Eu gosto de uma métrica do BIS, né, que é o Banco de Compensações Internacionais, o Banco Central dos Bancos Centrais, né? E eles têm uma métrica de câmbio de valor justo da moeda, que você conhece, que eles comparam os vários países, e nessa métrica o Brasil está ali 10%, 12% mais desvalorizado do que onde deveria estar, né? Então eles levam em conta a posição do balanço de pagamentos, quanto o país tem de dívida, quanto tem de reservas, passivo externo, né? Um pouco de tudo eles levam em conta. Então assim, eu gosto da métrica, uma métrica que diz, olha, a gente devia estar mais perto, portanto, de 4,70, 4,80 do que os 5,20, 5,30 que a gente está, né? A pobreza, o problema dessa métrica é que ela tem uma pobreza. A pobreza, ela não diz nada a respeito do timing, quando isso vai acontecer, né, Dalton? Então, eu acho assim, tem um vetor para mim que não vai ajudar o Brasil, que são as commodities. Acho que as commodities elas seguem baixa, né, por conta da desaceleração global. E enquanto nós não soubermos onde o Fed vai parar a taxa de juros, né, que a gente deve conhecer lá para abril, entre março e maio do ano que vem, também acho que o real não aprecia muito. E tem o tema fiscal. São 3 grandes vetores que colocam dúvida nesse potencial de apreciação. Agora, de novo, um cenário um pouco mais positivo. O Fed para de subir os juros ali em abril, perto de 5, 5,5. A gente encaminha um bom arcabouço fiscal. Eu acho que o câmbio pode vir para baixo, sim. Pode vir para perto de 5 ou um pouco abaixo disso. Aliás, o último detalhe para eu passar para você. O real, até poucos dias, né, ainda dependendo da métrica ali, a melhor performance do mundo, né, em termos de moedas em 2022. Porque você trouxe um ponto importante, a taxa de juros, com 13,75 de Selic, o tal do carry, o carregamento de juros, né, é muita coisa, aguenta muito desaforo. Muito. Precisa fazer muita bobagem do ponto de vista de política econômica para a moeda desvalorizar tanto que você perca dinheiro em reais, né, com essa taxa de juros. Isso eu acho que não vai mudar tão cedo. Então eu gosto do real, acho que é um ativo interessante, mas o timing disso me parece que é um pouquinho mais para frente, né? A gente precisa esclarecer a nossa dúvida fiscal e o Fed tem que parar, ou pelo menos a gente tem mais clareza, né? Não sei se você compartilha desses pontos. Compartilho em gênero, número e grau, e traduzindo isso para o nosso investidor, é que ele não deveria ter uma pressa ou um desespero de trocar ativos em reais por dólares, porque ele está sendo muito recompensado para ficar em reais, né? Mas em tempos e pode ter o benefício da apreciação eventualmente, né? Assim, ou seja, ele não perderia e poderia ganhar, né, ficando em reais, né, com a remuneração dos juros. Né? Mil perdões, Alto. O que não quer dizer, né, você fala isso sempre nas suas lives, que um bom portfólio hoje em dia não deva ter alguma diversificação para ativos externos. 4%, 5% em dólar, 10 anos, está longe de ser ruim também. Né? Agora, é isso, pensar nisso como um portfólio diversificado e não como, eu não quero ter reais porque eu estou com dúvida disso, daquilo, não. Com 13,75, se você é um bom alocador de recursos, você não pode deixar de ter ativos em reais, né? Porque você vai estar deixando dinheiro na mesa. Nosso tempo já está acabando, então vou partir para a última, né? Antes que a pessoa da produção aqui nos dê um pito. Cai o chão aqui, ó. E em tempos de futebol e Copa, né? Tem uma frase famosa do Nelson Rodrigues, que futebol era a mais importante coisa das menos importantes, né? Perfeito. E agora eu vou perguntar a mais importante das mais importantes, que é o juro americano. Quer dizer, o mercado mais ou menos que sedimentou a ideia que 5%, 4% alto seriam suficientes para trazer a inflação num tempo indeterminado, talvez mais longo que o desejado, mas
enfim, ao mesmo tempo que pessoas aí, expoentes, né? Lawrence Summers, que nós tivemos a oportunidade de entrevistá-lo. Aliás, eu e o Fernando temos um portfólio de fotografias excepcionais, né? Inúmeros prêmios Nobel, né? E ficamos muito... Foi um prazer, né? Foi muito legal, né? Por essa empreitada. Um dia a gente coloca aqui... Isso aí. Né? Mas o Lawrence Summers, no fim de semana, fez um artigo, como sempre, muito falando, juros precisam ganhar até 6% nos Estados Unidos. Eu vou confessar que eu tenho uma certa simpatia pelo tamanho dos juros necessários serem maiores que 4,5, 5. Quando o mercado imaginava 3, eu achava que poderia até ser mais. Lá atrás eu tinha uma outra dúvida que ela foi totalmente desqualificada e eliminada. Eu achava que era muito difícil subir juros. Ou existiriam mecanismos de repressão financeira, você tabelaria mais ou menos os juros, só que a inflação ficou de tal tamanho e o problema de tal volume que o Fed não teve outra alternativa. 2, 3, 4. Como que você vê essa possibilidade do mercado possivelmente ter que reprecificar o tamanho máximo do juros nos Estados Unidos e, de novo, é a mais importante das mais importantes para todo mundo. Disparado, isso vai influenciar todos os ativos do mundo, né? Tem o Brasil uma política fiscal organizada tão melhor, se não tiver, né, a gente vai sofrer ainda mais as consequências desse debate. A gente precisaria fazer uma live só disso, viu, Dalton? Já estou me convidando, você viu que eu sou... Não só, já está aceito, já está aceito. Eu vou breve digressão aqui. Nós conversávamos quando o juro era zero, quando o juro era negativo no mundo, e apesar de você falar que você não apostava numa alta muito grande, você concordava também que o juro zero, o juro real negativo, nunca fez muito sentido. Né? Você não era um mundo... Era um mundo já de uma certa repressão, por razões demográficas, por razões de excesso de poupança, enfim, né? Como eu falei, dá para discutir um tempão sobre isso. Mas eu olhava para aquilo e tive errado durante quase 15 anos, de 2008 a 2022, né? Eu falava, olha, esse juro real não pode ser negativo, né, no mundo por tanto tempo. E o que eu acho que foi se sedimentando foi a percepção de que, bom, o juro pode sim ser negativo, pode ser zero, e mais do que isso, a gente pode explorar esses trade-offs, como os economistas falam. Deixa eu gastar um pouco mais, porque o juro não vai subir nunca, então eu gasto mais, a dívida não cresce, porque o juro não sobe, né? E vamos ver onde isso vai dar. E esse experimento foi testado à exaustão na pandemia, em todos os lugares do mundo, né? Seja do ponto de vista de política fiscal, seja do ponto de vista de política monetária. Eu olhava para aquilo e falava, bom, isso aqui não está com cara que vai terminar bem, né? E, de fato, está aí a inflação, a maior inflação em 40 anos no mundo, no Brasil também. Então, eu concordo muito com a sua preocupação, Dalton, assim, eu acho que nós não sabemos ainda qual que é esse nível terminal, né? Não acho que é o nível de equilíbrio, falando assim, não, então o juro americano vai ser 6, 6,5 no longo prazo. Não acho que esse é o ponto. Mas dados os excessos dos últimos 2 anos, que eu insisto, é muito fácil dizer isso aos olhos de hoje, a gente viveu uma pandemia, ninguém sabia o que ia acontecer, se as pessoas iam ter emprego ou não, se a gente ia ter uma situação muito mais caótica. Então, tudo isso eu consigo dar um desconto, né? Mas o experimento foi feito. E tá aí. Então, para lidar agora com esse tema, eu acho que nós vamos descobrir e testar esses limites novos. O Fed tem sido cauteloso, e aqui eu acho que o seu ponto de cuidado ainda é muito válido. O Fed não vai rock the boat, não vai balançar o barco demais, porque tem implicações para a economia global. Mas ele também não vai se furtar a fazer o trabalho. Talvez seja mais gradual, não vai rápido para os 6, mas o risco todo é esse. Por isso que eu acho que são 2 etapas. É uma etapa até abril, maio, que a gente vai ali seguramente até o 4,5, 5,5, que está na cabeça do mercado. E depois, aí você fala, bom, a inflação cedeu ou não cedeu? Se não tiver cedido, a gente entra numa nova etapa. Vai discutir talvez mais um ponto de juros até o final do ano, né? E aí é meio que assim, sai de baixo talvez seja um exagero, mas tomem cuidado com os ativos de risco. Claro. Porque se a gente for reprecificar, como você falou, a curva do 4,5, 5,5 para o 5,5 com 6,5, vai dar um pouquinho de dor de barriga aí, vai ter uma chacoalhada boa em mercado. Só para terminar agora, de verdade. Mesmo, o que parece ser muito improvável que as taxas de juros lá fora voltem a zero, né? Eu acho. Você tem um experimento aí que foi exageradamente testado, testou os limites e passamos dos limites, né? Fica bem improvável visualizar nos próximos 5 anos, nunca diga nunca, mas nos próximos 5 até 10 anos parece muito improvável que venhamos a ter taxas zero nominais negativas, né? Apesar de ter durado muito tempo, né, Dalton? Parece que aquilo foi exceção, aquele período de juros zero foi exceção. E aí, desculpa te interromper de novo, mas tem as implicações para o universo de alocação do que vocês fazem que estão bem na ágora, né? Pensar as empresas de valor, empresas de crescimento, criptoativos, né? Muda completamente. Total. Se o juro não é mais zero no mundo, que seja R$2, R$1,5, para mim é outra história. Isso, eu acho que os investidores, tem muitos investidores jovens que não viveram, né, a fase de juro positivo no mundo. Isso eu acho que a gente tem que ter em mente. Nós
nos desacostumamos a pensar num portfólio diversificado, para fora, inclusive, de ativos locais, por conta do juro zero. Essa história mudou. E acho que vai levar um tempinho ainda. Fernando, infelizmente nosso tempo acabou. Queria agradecer de coração você ter aceito o convite, primeiro de nossa série. Aliás, as pessoas que tiverem sugestões de pessoas, economistas, temas, por favor, nos deem essa mensagem, deixem essa mensagem conosco, que a gente vai atrás. Super obrigado, passo a palavra para você, agradecendo mais uma vez de coração, Fernando. Não, eu que agradeço o convite, estou super animado com essa série, com essa iniciativa, vou assistir aqui os próximos episódios. E é isso, Dalton, acho que esse papo, ele sempre constrói aqui ideias boas para a economia, para os investidores. Vocês têm feito um trabalho muito bacana aí na Ágora. Parabéns, viu? Obrigado.